bem, gente? Boa tarde. Eu estou aqui com o Paulo César, o nosso professor de Sociologia do primeiro ano. Ele é formado pela UFRJ em Ciências Humanas e também tem doutorado em Ciências Sociais pela UERJ. E a gente está muito feliz de poder ter um trabalho com ele e poder debater os temas que a gente vai trabalhar hoje com ele. Sim. Somos do grupo 5 da turma F e os participantes são Giovana Vilas Boas, número 12, Matheus Oliveira, 22, Rafael Furtado, 27, Ana Cecília, 31 e João Santiago, número 33. E hoje a gente vai discutir um tema que vem cada vez mais aparecendo, que é a cidadania digital na sociedade, e participando na política diretamente. E a gente vai fazer algumas perguntas para o Paulo. Então, Paulo, tema muito grande sobre, principalmente, a regulamentação do uso de dados, que hoje a gente vive na era da informação. E saber dados de usuário, saber dados das pessoas é algo que é muito valorizado tanto pelas empresas e também é algo muito explorado por pessoas com má intenção. E a gente queria ter uma ideia da sua opinião sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite pela participação no trabalho de vocês. Eu acho que esse tema é super importante. Parabéns aos professores que propuseram esse tema, que é um tema muito bom e ele está na crista da onda para a gente discutir sobre ele. Não sei se vocês viram um documentário que tem na Netflix. Tem dois documentários importantes que tocam um pouco nisso. O Dilema das Redes Sociais e um outro que era um documentário sobre privacidade hackeada. Perfeito. Desculpa, privacidade hackeada. E ali já sinalizava uma ideia importante, a Cambridge Analytica, né, que era a denúncia de que dados do Facebook estavam sendo comercializados, estavam sendo transferidos para empresas que usavam esses dados dos usuários de uma forma direcionada, servindo não só para propaganda comercial, como para propaganda política também. Né? Um pesquisador, um professor americano se debruçou sobre aquelas regulamentações quando a gente acessa as redes sociais, pelo fato de elas serem gratuitas, a gente marca ali, autoriza, e naquele momento a gente autoriza exatamente o acesso a muitos desses dados. E isso é um dado isso é extremamente perigoso e complicado, porque mesmo sem a gente saber, a gente está transferindo esses dados, a gente está dando acesso, permitindo acesso a esses dados para essas empresas, que podem ser não só utilizados comercialmente, como direcionamento político também. Então, essa lei ela é extremamente importante justamente para regulamentar o que eles fazem com os dados que eles têm dos usuários. Você acha que essa forma das empresas de colherem esses dados porque realmente esses dados são muito utilizados para a recomendação de produtos. Normalmente quando pesquisa alguma coisa, normalmente aparece anúncio sobre o que já foi indicado, mesmo que você não tenha pesquisado no aplicativo onde você está digitando. Sim, pesquisei uma bicicleta elétrica no Google e, consequentemente, aparece uma bicicleta elétrica de anúncio no Mercado Livre. Exato. Isso não é difícil de perceber, mas você falou mais sobre questão política. Você acha que essa forma das empresas comentarem o que é do seu gosto, ela aumenta a probabilidade de criar bolhas de opinião e dificultar a saída das pessoas, dificultar as pessoas serem uma mente mais aberta, conseguirem todo? Na verdade, a lógica das redes sociais é um pouco isso, em função desses cálculos e desses algoritmos todos, é nos direcionar a bolha. Num primeiro momento, para a questão do ponto de vista do consumo, né? Nos oferecer exatamente aquilo que a gente quer, aquilo que nos interessa dentro do nosso perfil. Começou com isso. Aí eles perceberam o potencial desse algoritmo para ampliar essa reflexão. E aí sim, agora a gente tem um problema. Não é só mais uma questão de um consumo direcionado, mas da questão de posicionamentos políticos. E de fato, eu concordo com você. O algoritmo ele vai nos direcionando para bolhas, né, para nos aproximando de pessoas que pensam exatamente como nós, e dessa forma perde-se a capacidade de ter contato com outras experiências, com outras opiniões. Uma das soluções para isso, por exemplo, é a gente diversificar o nosso uso da internet, meio que tentando burlar o sistema, burlando os algoritmos. Eu, por exemplo, tenho o hábito de fazer isso. Então, eu dou like em questões à esquerda, à direita, à extrema esquerda, de modo que o algoritmo passe a me oferecer vídeos e conteúdos diversos para que eu, até mesmo por questão da minha própria formação, ter o contato com ideias diferentes. Então, se eu ficar só pesquisando aquilo que me interessa, eu vou cair numa bolha. Isso não é legal. Mas acaba que essa atitude que você tem é de uma pessoa que tem mais consciência sobre como o algoritmo funciona. Mas normalmente as pessoas não têm a menor ideia sobre como o algoritmo funciona e acabam só caindo nas bolhas, né? Exatamente. Então, aí pegando o link, né, do vazamento de dados, dos dados sendo direcionados para outras pessoas, assim que você aceita os seus dados serem divulgados, eu quero falar um pouco sobre o caso Snowden, que em 2013 um trabalhador dos Estados Unidos, que trabalhava no governo, ele acaba fazendo um vazamento de que o governo dos Estados Unidos ele estava com todos os dados de toda a população, e esse vazamento ele tem muito relação do que a gente vive hoje na relação da lei de proteção de dados, como o Rafael falou. E eu queria te fazer uma pergunta, de que forma que o Snowden influenciou
a vigilância governamental que a gente tem hoje, atualmente, no nosso mundo. Na verdade, assim, o caso lá do Snowden, do vazamento de informações, ele que era a pessoa ligada ao governo, simplesmente fez com que eles aumentassem ainda mais o sistema de vigilância, mas o sistema de vigilância interno deles como um sistema de autoproteção. Não necessariamente significou um avanço de mecanismos para a proteção dos nossos dados dos usuários comuns. Desse ponto de vista, eu acho que não houve nenhuma melhoria nesse sentido. Provavelmente, o que eles fizeram foi uma blindagem interna e mecanismos de governança e mecanismos de controle sobre seus próprios funcionários, com punições mais severas caso isso voltasse a acontecer. Mas para nós, usuários comuns, não houve nenhuma melhoria. Eu diria até que o contrário, os nossos dados eles continuam circulando nas redes sociais e a gente não tem o menor controle do que eles fazem com os nossos dados. É muito comum você achar vendas de dados. Exatamente. Venda de dados, informação, CPF, número do cartão, em muitos lugares. É um mercado bilionário. E para te falar, não é nem difícil encontrar. Exatamente. Vou trocar de assunto, né? Agora eu vou falar sobre mais as fake news. E para isso eu vou falar sobre a lei de marco civil. E a lei de marco civil da internet, ela foi uma lei que foi feita em 2014 e ela teve como objetivo regular a internet e tirar essa fama que a internet tem de terra sem lei, que você pode fazer o que você quiser e que ninguém vai te punir. E não tinha, antes disso, não tinha nenhuma legislação sobre isso, né? Então, eu vou agora uma pergunta, que mesmo sendo um avanço, essas fake news, a proibição dessas fake news, o que isso revela, o que essa lei de marco civil revela sobre o comportamento da sociedade brasileira em relação ao uso de redes sociais? Sua pergunta é muito boa. Essa pergunta realmente é muito boa. A lei de marco civil da internet, ela veio para fazer exatamente isso, regulamentar um ambiente, um espaço que para muitos é visto como um espaço sem lei, um espaço onde tudo é permitido sobre a justificativa do anonimato. É óbvio que não. Então é óbvio que a gente precisava de uma legislação nesse sentido que regulamentasse. O problema é a resistência das próprias redes sociais, das próprias plataformas que não querem, não têm interesse em ter nenhum tipo de regulamentação em nome da tal da liberdade de expressão, em nome da tal da liberdade de iniciativa e tal. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é as pessoas compreenderem que isso não é um atentado à cidadania e não é um atentado à liberdade de expressão. Pelo contrário, é justamente regulamentar o ambiente que até então estava desregulamentado e, na verdade, fazer com que na internet impere o mesmo princípio legal que impere, digamos assim, no offline, que no online seja feito, que a gente tenha os mesmos mecanismos de sociabilidade e de responsabilidade que a gente tem. Então, por exemplo, no offline, na nossa vida cotidiana, eu não tenho o direito de te difamar, de te ofender, de levantar falsos testemunhos, né, de fazer ofensas gratuitas. Eu não tenho esse direito. Então, por que isso não deve ser transportado também para o ambiente virtual? Então, na verdade, o marco civil da internet, as pessoas precisam compreender. É uma tentativa de trazer para o ambiente online aquilo que já existe no offline. O respeito à cidadania, o respeito ao outro, a proteção à privacidade, a proteção aos dados do outro, que não tem nada a ver com questão de liberdade de expressão. Da mesma forma que eu não tenho a liberdade de expressão, de te ofender, de te fazer, por exemplo, falso testemunho, na internet também não tem. Mas aí, como não há interesse também das plataformas de fazer exatamente esse esclarecimento, e por parte das grandes redes houve um ataque sistemático à tramitação dessa lei, muitas pessoas compraram essa narrativa, compraram esse discurso achando que o marco civil da internet seria um ataque à liberdade das pessoas, e o que definitivamente não é. Sim, até que mesmo o marco civil sendo outro avanço na nossa legislação que é muito defasada, é uma forma, assim, supondo que as empresas que hoje em dia são defensoras da narrativa da liberdade de expressão, mesmo que, como você falou, a liberdade de expressão nas redes sociais, ela se refere à liberdade que você já tem no mundo offline, sendo regulamentada no mundo online. Essa liberdade, ela vem com, teoricamente, para as pessoas comprarem a narrativa, vem com diversos custos, né? Sim. Que acreditam que, uma vez que essa lei for assinada, eles não vão poder fazer críticas, mesmo que críticas, obviamente, não sendo ofensas, não sendo... Porque seguir as leis online, a ideia do marco civil é trazer essas leis do offline para online. Exatamente, basicamente isso, exato. Você está corretíssimo, a ideia é essa. Né? Mas o grande problema é que talvez precisássemos um pouco investir mais nesse esclarecimento e afastar essa ideia equivocada de que seria um ataque à liberdade. Mas é até muito difícil, porque, olhando assim, do olhar mais técnico da situação, mesmo que supondo que essas empresas aceitem fazer parte desse programa, é muito fácil de na internet assumir o anonimato.
você ter acesso ao anonimato não é nem uma questão difícil. Porque o Opera GX, que é um que eu uso, por isso que eu sei disso, ele tem uma ferramenta que já ajuda muito no anonimato, chama VPN. Sim. Que já bota a sua posição no local completamente aleatório no mundo. Sim, mas da mesma forma que existem essas mentes brilhantes na área da tecnologia que criam esses mecanismos de invisibilidade e de anonimato, nesse mesmo ambiente também existem mentes também tão brilhantes capazes de reburlar esse sistema ou reconfigurar esse sistema. Então, nada dura para sempre, sobretudo as mudanças tecnológicas elas são muito rápidas. Por enquanto, talvez há essa sensação de segurança, mas nada nos impede de que pessoas também bastante capacitadas também consigam reverter esse processo. Mudando um pouco o tema, voltando mais para uma questão de rede social, a gente falou sobre a disseminação das fake news, a gente falou sobre a criação de bolhas políticas. Como é que você acha que as ideias que são geradas na internet acabam causando prejuízo no offline? São ações que começam na internet e se potencializam no mundo offline. Nossa, isso é preocupante demais, isso é extremamente importante. De fato, assim, eu, por exemplo, agora na minha tese de doutorado, eu usei uma metodologia, que é a metodologia de pesquisa digital, enfim, e lá, numa das discussões, eles dizem assim, que na verdade, o que acontece no online ele acontece em paralelo, ele é uma continuidade do que acontece no offline. Ou seja, na internet as pessoas expressam muitas das vezes coisas que elas já expressam na sua vida cotidiana, ou que elas já pensavam, elas não tinham coragem de expressar e fazem isso nas redes sociais. Isso a gente tem visto sobretudo pela questão da difusão das fake news, né? Isso tem prejudicado a nossa democracia. O grande desafio da nossa democracia atualmente é saber conviver com isso, né? E criar mecanismos para que isso não interfira na nossa vida cotidiana. E o que tem acontecido, né? Os debates hoje em dia, né? Eles acabam sendo contaminados por fake news. E muitas das vezes você tem debates longos e acalorados em cima de fake news. Olha só, isso é um absurdo. Na verdade, não deveria ter uma discussão em cima de uma fake news. Fake news você deveria ignorar e fazer um debate em cima de algo factível, algo real. E aí, muitas das vezes, tem debates, falsas polêmicas que são levantadas. Por exemplo, essa questão que a gente estava falando agora da lei do marco civil da internet, como se fosse um ataque à liberdade de expressão, por exemplo, é uma falsa polêmica. Né? E a gente gasta muito tempo, olha só, desfazendo fake news. Hoje, os órgãos de imprensa já tem departamentos, tem pessoas responsáveis por fazer verificação de fake news. Olha só, você ocupa uma pessoa, ocupa tempo para que ela fique ali fazendo levantamento de fake news, mas virou algo inevitável, você precisa disso. Então, muitas das vezes você gasta energia e gasta tempo discutindo em cima de fake news que você poderia ter gasto com outra discussão, com outro tipo de ideia e pensamento. De fato, isso tem sido um problema enorme e tem sido um desafio para a nossa democracia atual. E até nos dias de hoje, é muito perceptível de como fake news e notícias reais se misturam muito. Exatamente. E acaba que conseguir enxergar uma fake news, obviamente existem fake news muito falsas, existem fake news de absurdos, né? Isso aí é notável, é questionável. Esse não é o tipo de fake news que preocupa muito. O que mais preocupa é que se assemelha muito a dados reais e causam confusão mental e, além disso, provocam algum sentimento de raiva, algum sentimento revolucionário, que não é verdade. Efeitos práticos, né? Porque, na verdade, existem mecanismos muito sofisticados na criação desse fake news. Porque, geralmente, o que se faz? Pega um fio da realidade, pega uma informação verdadeira e aí, em cima daquela informação verdadeira, daquele fragmento, você cria uma fake news. Aí você, de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa, você olhou, mas realmente aconteceu isso. Mas toda a construção da fake news está em cima de um fragmento. E aí esse fragmento de realidade, ele cria esse efeito de realidade no primeiro momento, uma pessoa, de repente, não tão bem informada assim. Então elas são muito, esse mecanismo de criação de fake news, eles são muito sofisticados, eles geram toda essa confusão. E eles têm efeitos práticos, né? Eles têm efeitos práticos na sociedade. Por exemplo, talvez a maior, o que me assusta muito, por exemplo, a questão da vacinação. Né? Fake news em termos de vacina, que se potencializou com a questão da pandemia. Isso tem um efeito prático. O Brasil, por exemplo, saiu daquela lista de países que tinham alta cobertura vacinal. Olha só que absurdo. Porque as pessoas estão deixando de vacinar seus filhos porque estão acreditando em fake news de vacina. Isso é um absurdo. Isso tem um efeito concreto na sociedade brasileira. Então isso não é só uma questão de fake, embora isso esteja ficando um pouco cansativo, o termo, a palavra fake news, ficou até meio banalizado, ele é extremamente importante, a gente não pode se cansar de discutir esse tema, porque, de novo, repito, enfatizo, ele tem um efeito concreto na realidade. Esse exemplo do movimento antivacina, ele é um exemplo categórico disso. Pior que esse movimento antivacina, a gente na escola, por exemplo, eu estou estudando agora, a gente está estudando em Biologia 2, a gente está estudando com Denner viroses. E principalmente as viroses, elas são muito comuns na nossa atualidade. Só que o principal fator determinante, se a contaminação de viroses vai ocorrer de forma endêmica no Brasil, vai se tornar algo grande, é a vacinação. A gente tem um exemplo de agora,
da volta do sarampo, Exatamente. que era uma doença erradicada. O sarampo não tinha mais apresentado mais casos, e surgiu na nossa cidade, no Rio de Janeiro, mais 2 com sarampo. Exatamente. Que se tivessem sido, obviamente, se essas crianças tivessem sido vacinadas, com a treta viral ou a triviral, elas não teriam tido que enfrentar essa doença, que foi uma doença muito grande nos anos 80 e 90, e causa mortes, óbvio, causou dor e sofrimento para muitas famílias. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia, né? Então, quer dizer, fake news não é só uma questão menor, ela tem um efeito concreto e prático na realidade. Sim. E fazendo uma pergunta agora sobre a fake news, que você falou agora que está muito presente, por que ela ocorre cada vez mais em períodos eleitorais? E também queria perguntar se você acha que teria que ter uma alteração na legislação ou se basta ter essa legislação e alteração no judiciário? Toda legislação, ela, por si só, ela não resolve o problema. Né? Uma legislação ela precisa de uma regulamentação clara e ela precisa que as pessoas se comprometam com essa lei. Né? Então, bom, muito bem. O problema é que a gente tem grupos e pessoas interessadas de que esse combate à fake news ele não aconteça. Esse é o problema. Então, tem grupos que se organizam, se estruturam em cima de fake news. Então, para essas pessoas, não é legal isso. Porém, isso é um desafio. De fato, combater as fake news, de novo, tem a ver com a saúde e a qualidade da nossa democracia. Então, processos políticos influenciados por fake news, obviamente, vai nos levar a resultados catastróficos. Né? Então, por exemplo, a fake news ela pode se manifestar, por exemplo, sobre a idoneidade de uma pessoa, sobre a reputação de uma pessoa, sobre ações que aconteceram, ações que acontecem. Então, tudo isso tem um efeito, de novo, isso é um efeito concreto na vida das pessoas, um efeito concreto na democracia, mas a lei por si só ela não resolve o problema. Precisa haver um comprometimento. Isso, acho que lembrando a primeira parte da sua pergunta, por que isso acontece? Porque a gente tem um problema, a gente tem um déficit educacional, a gente tem um déficit de leitura, a gente tem um déficit de interpretação de textos, e aí faz com que para milhões de pessoas as redes sociais sejam a sua única fonte de informação. E aí a gente tem um problema. As redes sociais não pode ser considerada a principal fonte de informação, ela pode ser um complemento. Né? E como a gente tem esse problema de aí há uma construção também intencional de descredibilidade, por exemplo, de intelectuais, descredibilidade da própria escola, descredibilidade das universidades, descredibilidade da ciência, tudo isso porque é preciso desmontar isso tudo para que a fake news tenha um terreno fértil para se prosperar. Se a gente tiver fortalecimento da escola, fortalecimento da universidade, da ciência, daqueles que fazem um trabalho intelectual sério, é uma forma de combater as fake news. Então é meio que lidar com esse problema e o fortalecimento dessas instituições ao mesmo tempo. É meio que andar e trocar o pneu ao mesmo tempo. É um desafio enorme. Realmente, eu não gostaria de estar na pele daqueles que têm que enfrentar esse problema de frente e apresentar soluções. Eu realmente não sei como enfrentar, mas esse é um problema absolutamente inescapável. Paulo, se a gente debatendo fake news aqui, a gente obviamente sabe que ao longo dos anos, a gente teve eleição de 22, 18, 14, e cada vez mais, a cada eleição de votação, mais fake news são geradas e mais elas influenciam na eleição, no processo eleitoral. Eleitoral. E já em 2010, essas eleições muito antigas, a gente não tinha tanto impacto da fake news, já que muitas pessoas até pegavam mais informação da mídia tradicional, seja Globo, seja Record, Bandeirantes, etc. E a gente está tendo um crescimento quase que exponencial dessa informação pelas fake news. Mas, falando assim, tem um olhar muito negativo sobre toda essa situação. Você acha que tem alguma pretensão dessa situação melhorar? Olha, eu sou meio cético nesse aspecto. Eu sou meio cético e bastante preocupado, sobretudo por causa do avanço tecnológico, sobretudo com a inteligência artificial agora, que eleva a potencialidade das fake news para um outro patamar. Hoje em dia é possível manipular a voz, manipular o vídeo, não é só o texto escrito. Então você imagina, eu pego a sua imagem e faço uma manipulação, colocando palavras na sua boca, colocando opiniões na sua boca e divulgo isso nas redes sociais. Uma vez que caiu nas redes sociais, olha só o trabalho enorme que você vai ter para desconstruir isso, se você conseguir. Desmistificar toda a situação. Exatamente. Então, assim, eu sou meio cético, meio assustado, inclusive, justamente pelo potencial cada vez maior de produção de fake news. Como eu disse anteriormente, ela tem um efeito concreto, ela tem um efeito prático e ela agora está cada vez maior. Só preciso fazer só um adendo na sua primeira fala. Sim, eu concordo com o que você falou. Assim, recentemente tem havido um crescimento exponencial e tal, mas fake news também não é algo novo na história do Brasil. Eleições da década de 80, da década de 70, isso infelizmente faz parte do jogo político. Veja, não é que faz parte, eu estou fazendo um elogio, estou dizendo que faz parte como uma constatação do fato. Faz parte do jogo político divulgar informações falsas do teu adversário político. Então isso sempre aconteceu. Claro que a escala era menor, né? O alcance dessas falsas afirmações era menor. Com as redes sociais isso foi elevado à enésima potência, se a minha metáfora matemática está adequada, mas é absurdo. Tá, então esse vai ser o encerramento do podcast. A gente conseguiu falar de todos os temas que a gente queria e queria muito agradecer a sua participação, Paulo.
Espero que não tenha atrapalhado. Foi um prazer. Foi muito especial ter você aqui. Especial. Foi, eu acho que transformou o nosso trabalho, seria muito diferente se a gente não tivesse uma figura como você para dar sua opinião, explicar os fatos, contar a sua visão e debater opiniões com a nossa. Beleza. E eu fico muito feliz, tá, de ter sido lembrado, ter sido convidado, espero ter colaborado com o trabalho e eu acho que os professores vão gostar do resultado final. Muito obrigado. É isso, gente. Esse foi o final do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado e obrigado por tudo.